Responsável por atingir cerca de 400 crianças por ano no Brasil, o retinoblastoma é o tumor ocular mais comum na infância, segundo o Ministério da Saúde. E esse mês de setembro é todo dedicado à conscientização e ao incentivo ao diagnóstico precoce dessa doença. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora ao vivo com a oftalmologista Gabriela Roer. Bom dia, doutora. Bem-vinda à Edição Manhã. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sempre muito importante estar falando sobre a prevenção e a importância das crianças cuidarem, né, e fazer os exames preventivos no oftalmologista, porque o retinoblastoma infelizmente, né, tem uma prevalência alta, apesar de raro. Doutora, a gente pode falar que o retinoblastoma é um tipo raro de câncer de olho? E por que acontece ali, principalmente na infância? Ele é um tumor raro, mas quando nós levamos em consideração outras doenças de origem genética que são raras, a incidência dele não é tão baixa assim. É em torno de 1 a cada 15 mil a 20 mil crianças, né, que podem ser acometidas. Ele acomete na infância células germinativas da retina, então eles podem ser de duas formas. Eles podem ser genéticos, quando existe histórico na família, né? E eles também podem surgir de uma forma esporádica. E essa forma esporádica, ela não tem prevalência. Ela pode acontecer tanto em branco, quanto em negro, quanto oriental, quanto asiático, tanto em homem quanto em mulher. Ele é um tumor muito, como eu diria, democrático. Ele não tem uma prevalência, ele não tem uma preferência por nada, ele simplesmente pode surgir nas crianças, né, desde o seu nascimento. Doutora, existem tipos diferentes dessa doença? Sempre vai acontecer nos dois olhos, apenas em um olho? Como que a gente consegue explicar isso para o nosso público? Ela pode acontecer de duas formas. Quando existe um histórico, uma genética na família já envolvida, é mais comum que esse tumor atinja os dois olhos. Quando é de uma forma esporádica, apenas uma célula que vai ter a mutação, é mais comum que esse tumor ocorra em apenas um dos olhos, né? Mas é isso que eu te falei, são duas formas que podem variar bastante. Certo. Pode concluir, doutora. Não, era basicamente isso. Eu queria lhe perguntar também algo que é muito importante da gente trazer para a nossa audiência em relação aos sinais. Existem sinais, existem sintomas que os pais, por exemplo, podem observar nos olhos das crianças, né, para de fato ativar esse alerta? Os tumores, quando eles atingem, eles têm um tamanho maior, eles mudam um pouco o reflexo do olho da criança. A gente tem aquele reflexo avermelhado que nós observamos nas fotos, né? E quando esse tumor ele já cresce, esse reflexo se torna mais esbranquiçado. A gente percebe que o olho da criança não brilha mais tanto quanto o outro, né? Outro característico muito forte são os desvios oculares, os estrabismos. Crianças que iniciaram de qualquer forma ou existe alguma suspeita de algum desvio ocular, a gente sim tem que avaliar o fundo do olho para saber se tem alguma coisa acometendo que está provocando o desvio desse eixo. Em muitos casos, né, é o segundo sinal mais prevalente visível do retinoblastoma, também são os desvios. E qual o tratamento, doutora, mais adequado para esses casos? O tratamento vai depender de como esse tumor está, o tamanho dele, o estadiamento desse tumor. Em geral, tumores pequenos, como diagnosticados precoces, a gente pode fazer com tratamentos com lasers, a gente chama de congelamento da lesão. Inicialmente, a gente também pode entrar com quimioterapia sistêmica, com quimioterapia específica, que vai justamente para a artéria do olho, exatamente para o olho que está afetado.
A gente também tem quimioterápicos injetáveis dentro do olho da criança, mas é necessário uma ação multidisciplinar. Então, cada caso é discutido juntamente com a equipe de oncologia pediátrica e avaliado. São feitos exames rigorosos e são feitos o tratamento, ele é longo. E o tratamento, a gente, assim que a criança é curada, ela vai manter seguimento a vida inteira. Para a gente encerrar a nossa conversa, doutora, eu comecei falando sobre a importância da conscientização em relação a essa doença. Inclusive, o mês de setembro é destinado também para isso, né? Qual a importância da gente falar sobre esse assunto cada vez mais e trazer informações relevantes, né, para a população? Uma das coisas que eu sempre falo a maioria dos sinais, por exemplo, até mesmo do reflexo vermelho, que é feito na maternidade, no pediatra, que é de extrema importância, mas ele vai nos detectar algo que já está grande, que já, às vezes pode estar até um pouquinho avançado. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Oftalmopediatria, preconiza que entre 6 meses e 1 ano já seja feita a primeira avaliação do oftalmologista da criança, com dilatação do olhinho, com visualização do fundo do olho. Pacientes que têm histórico na família de tumor têm que ser vistos assim logo após o nascimento. Existem alguns fatores de risco que a gente preconiza, né, que sejam avaliadas. Crianças que têm esses históricos familiares, crianças que são prematuras, que teve alguma infecção durante a gestação da mãe. Então, são crianças que devem ser avaliadas logo após o nascimento. O ideal seria que toda criança, quando nascesse, já passasse por uma avaliação oftalmológica específica, certo? Então, sempre que possível, quando tiver oportunidade, não deixe de atrasar a consulta com um bom oftalmologista pediátrico que vai avaliar com carinho e com atenção o fundo de olho do seu filho. Perfeito. Lembrando que todos esses pontos são fundamentais para esse diagnóstico precoce, né, doutora? Muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo aqui e pelas orientações para o nosso público. Um ótimo dia. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você de casa pode rever essa nossa conversa e compartilhar também com a sua família, com os grupos que você participa, porque informação boa é sempre necessária, né, gente? Nós vamos colocar essa entrevista daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube, tá aparecendo aqui na tela. É só você clicar e acompanhar por lá também.